Meus estimados e queridos irmãos em Cristo, eu sou o pastor Calbi Paiva, coordenador do projeto Igreja para Todas as Nações, e com certeza eu trago nesta oportunidade uma palavra de Deus para o seu coração. Abra o seu coração para ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que dá vida, a mensagem que regenera, que conforta, que anima. Observe o que diz a palavra de Deus. Eu vou abrir a minha Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. E eu vou começar lendo do versículo 28. E vai ser uma leitura um tanto extensa, mas eu quero que você observe palavra por palavra. Há tempo que se tira para muitas coisas, e eu quero que você reserve esse tempo agora para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez você não está precisando de receber outra coisa, nem que fora 10 milhões de dólares, do que receber esta palavra. Observe. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Veja que há uma sequência. Agora vamos ao cântico da vitória, que está a partir do 31. Preste atenção. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glorioso Deus, te agradecemos por esta bendita palavra que foi lida agora. Agora permita que na explanação da mesma, este povo que está me ouvindo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em qualquer lugar, eles sejam abençoados pelo poder
desta palavra. Te pedimos também pelos ouvintes da Europa, principalmente os da França. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A primeira parte do meu comentário, eu quero enfatizar que nós lemos na Epístola de Paulo aos Romanos, e conforme os estudantes da Bíblia, a carta aos Romanos é o mais profundo e o mais inspirado escrito do apóstolo Paulo. Martinho Lutero, o pai da Reforma, costumava ler periodicamente o livro, a Epístola aos Romanos, para o seu enlevo espiritual, para o seu aprendizado. E foi lendo Romanos, onde diz que o justo vive pela fé, que ele se converteu no pai da Reforma. Ele foi excomungado, ele foi perseguido, mas ele conseguiu fazer o que nenhum tinha feito antes, a Reforma protestante. Ele condenou os abusos do papado, afixando as suas 95 teses no portal de uma igreja na Alemanha. Através deste livro, Martinho Lutero aprendeu a viver pela fé. E é exatamente isto que a Epístola aos Romanos nos convida agora a sair desta posição material para uma posição espiritual, para um nível superior, de alcançar os benefícios de Deus através da fé. E permita que eu lhes diga que, para compreender um texto, nós temos que ler o pretexto que está antes do texto, ou o contexto, antes e depois, para entender qual é a mensagem. E quando você lê aqui este capítulo 8 da sua Bíblia, em Romanos, fala sobre a vida através do Espírito, não uma vida na carne, uma vida vulnerável, mas uma vida que supera as circunstâncias. Aqui fala na vida através do Espírito. E observe aqui que a partir do versículo 18 está nos falando da glória futura. Aqui a palavra está nos levando para um nível superior. E na parte que nós lemos, fala que nós somos mais do que vencedores. Não é somente vencedores, é mais do que vencedores. Vencedor é muito pouco para determinar o que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher que resolve confiar em Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, aqui no Canto da Vitória, ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E coloca aqui a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Agora olha o 35, o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí ele explica: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto eu lia isto aqui, primeiramente, eu estava me lembrando de um caso que falava de um jovem pregador durante a perseguição comunista aos cristãos que estavam
operando nos países chamados da Cortina de Ferro, onde era proibido pregar, e pregaram esse cristão pregando, e o prenderam, e na prisão ele pregava para os outros. E quando viram que na própria prisão também ele pregava, como punição, cortaram a língua daquele pregador, daquele missionário, e o liberaram, disse: agora você não pode mais pregar. E as pessoas estavam do lado de fora da prisão para ver a sua saída. E ele, pegando o sangue coagulado da sua boca, ele escreveu na parede: conseguiram arrancar a minha língua, mas não conseguiram arrancar o amor de Deus do meu coração. Não há nada que possa impedir uma adoração profunda. Porque quem realmente conhece a Deus, quem ama a Deus, deve exercer um cristianismo autêntico que não está sujeito às circunstâncias, mas é a paz de Cristo, o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, que nos faz crer apesar de, que nos faz crer embora tenha acontecido fatalidades. E eu estou falando para pessoas, principalmente aí no acampamento de refugiados de Chuíba, que agora foi trasladado para Miese, aí em Pemba, Moçambique. Eu sei que eu estou falando para pessoas que perderam familiares na guerra. É muito difícil. Que perderam parentes nos tufões que devastaram a costa de Moçambique. Foi terrível para nós, que observamos pela televisão os corpos boiando na praia. Agora imagine para quem perdeu familiares. Eu estou falando para órfãos, para viúvas, para pessoas que vivem em circunstâncias adversas. Que o amor de Cristo vos constrange a se reunir para adorar com uma adoração que sai do profundo do coração, porque vocês conhecem que o amor de Deus ultrapassa a qualquer circunstância que possa ser explicada. Nada pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a minha palavra é: permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O projeto Igreja para Todas as Nações está fazendo tudo para superar os desafios pós esta pandemia, para angariar mais recursos, mais contribuintes, para fazer o que precisa ser feito, para ajudar com que pessoas conheçam a mensagem do Evangelho através da dedicação de homens e mulheres que vão se dedicar nesta obra. Nós precisamos trabalhar na preparação dos novos convertidos que estão dando o seu primeiro passo no cristianismo, para que eles aprendam as doutrinas bíblicas. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Não tem explicação a alegria que o Senhor coloca dentro do nosso coração. E a minha palavra, como coordenador desta obra, é que permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Firmes e constantes. E aqui nós estaremos trabalhando para conseguir mais recursos, para erguer uma casa de oração, um ambiente mais adequado, mais propício,
com refeitório, com espaço para banheiros, com cadeiras mais confortáveis, para que vocês possam ter o momento de adoração a Deus e possam convidar outros para conhecer o amor que há em Cristo Jesus, para que eles sejam libertos de dogmas, para que sejam libertos dos vícios. Sim, para que sejam libertos da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, porque Jesus nos chama para ter uma vida nova. Agora, é necessário que haja responsabilidade a partir dos obreiros que estão fazendo esta obra. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, mas precisa que haja esforço, que haja trabalho. E nós estaremos fazendo o possível para conseguir novos recursos. Deus vai levantar pessoas para contribuírem com esta obra. E os valores precisam ser aplicados exatamente na expansão do reino de Deus, para que mais pessoas sejam evangelizadas, para que mais pessoas se convertam, sejam batizadas, porque é desta forma que a igreja cresce. A igreja existe na terra para ganhar almas, para que as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas sejam convertidas ao Evangelho para cantar este hino da vitória aqui. Sim, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Porém, para que isto aconteça na nossa vida, nós precisamos estar comprometidos com a palavra, nós precisamos estar convertidos, nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos negligenciar as trevas, nós precisamos andar conforme a palavra quer que nós andemos. O servo de Deus, o cristão, não pode mentir, não pode adulterar, não pode fornicar, não pode roubar. Sim, o comportamento de um cristão deve ser um comportamento santo. A partir do momento que o cristão se converte ao Evangelho, ele passa por um processo, aliás, ele passou por um processo chamado conversão, que é um processo instantâneo, e começa um outro processo, que é um processo da santificação, e é um processo gradativo. A cada dia que você vem no culto, que recebe a doutrina, que recebe a palavra, você vai observando a sua conduta e olha para aquilo que você faz de errado e diz assim: isso eu não posso fazer mais, esta palavra eu não posso dizer mais, esta atitude eu não posso fazer mais, e vai procurando se doutrinar para ter um comportamento sadio, espiritualmente falando. E quando você se dedica a fazer a vontade de Deus, acontece uma coisa que a Bíblia, ela garante: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sim, o reino de Deus tem justiça. Não é como se diz no Brasil, a casa de mãe Joana, que cada um pode fazer o que quer, que cada um pode fazer o que bem entende fazer. Não, não é assim. O servo, a serva de Deus, tem que fazer conforme a ordenança bíblica, a sã doutrina. Você veio para o cristianismo e você tem pastos verdejantes, porém tem uma cerca, tem uma divisão, que é a divisão da sã doutrina. O crente, ele está dentro daquele quadrado ali, que é a vontade de Deus, para não agir em desacordo com a palavra. Os costumes mundanos ficaram do lado de fora. A idolatria ficou para trás. Aqueles costumes idólatras ficou para trás. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, eu desejo muito sucesso neste novo local. E eu quero vê-los prosperar, crescer, produzir para o reino de Deus. E contem com o nosso apoio nas orações. E de acordo com o que Deus vai nos concedendo, os recursos para esta obra, para o projeto Igreja para Todas as Nações, nós estaremos vos ajudando a expandir as fronteiras do Evangelho para outros vilarejos, para outras cidades, preparando outros obreiros para ter o seu treinamento, a sua ordenação ministerial, o seu apoio logístico para operar a favor do Evangelho. É para isso que existe o projeto Igreja para Todas as Nações, para abençoar-lhes a desenvolver uma vida espiritual produtiva, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós agradecemos o trabalho que tem sido feito aí, o trabalho e dedicação do pastor Cassim de Quibunga, do pastor Jaques, do irmão Martinho, do pastor José John, do irmão Daniel, da irmã Modesta, da irmã Leonora Tiago, do secretário da congregação aí Miese. Se unam para progredir, prosperar. O que nós faremos para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho? E vocês que visitaram hoje, sejam bem-vindos. O Ministério Igreja para Todas as Nações tem imensa alegria de vocês terem atendido o convite, estar presente neste momento. Venham outras vezes, convidem outras pessoas para ouvir a mensagem que salva. E entendam, Deus tem bênçãos grandiosas para aqueles que confiam na sua palavra. Deus tem bênçãos de renovação espiritual. Mas, primeiramente, precisa passar por um processo chamado conversão, arrepender-se dos seus pecados, para se tornar uma nova criatura e passar a viver uma novidade de vida. Terminando, eu digo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Talvez é esse refrigério que você precisa para viver melhor com a sua família, com a sua tribo, com a sua raça. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu quero orar agora. Maravilhoso Deus, que o teu nome seja glorificado nestas vidas. Guarda estes obreiros, guarda esta congregação, Senhor, e usa cada um no ministério da palavra, para que possam chegar aos outros e falar a verdade que salva. Usa esta congregação para se expandir aí em Miese e que muitas almas, muitas vidas se convertam ao Evangelho através do testemunho. Amém. E não esqueçam, assim que terminar este problema de pandemia e Deus nos permitir, nós chegaremos aí para batizar um grupo bem grande de pessoas. Que Deus abençoe.